pessoal? Então é o seguinte, hoje a gente vai começar com o material do terceiro bimestre, certo? A apostila nova, que é a unidade 9, essa verdinha aqui, né? Então, a unidade 9 tem como título Brasil Império, Primeiro Reinado. Então, o reinado aí de Dom Pedro I. Então, só fazendo uma retrospectiva, né? A partir de 1822, então, Dom Pedro assume o poder aqui no nosso país, né, após a emancipação política. Só lembrando, todo o processo de emancipação política do Brasil, ele inicia em 1808, lembrem, com a vinda da família real para o Brasil. Então, Napoleão Bonaparte está dominando toda a Europa, domina a Península Ibérica, domina Portugal e domina também a Espanha. Para com os portugueses, Napoleão fala para eles acabarem com o comércio com a Inglaterra. Mas Portugal dependia do comércio com a Inglaterra, não poderia simplesmente acabar com as questões comerciais. E ele não não acaba com as questões comerciais, então Napoleão Bonaparte invade o reino português. Dom João VI, com sua esposa Carlota Joaquina, resolvem um problema e vem com toda a corte portuguesa para o Brasil, certo? Vão se estabelecer lá no Rio de Janeiro. E todo o desenvolvimento proposto por Dom João VI, que foram processos bem importantes para o país, criações de biblioteca, universidades, pavimentação de ruas, criação do Banco do Brasil, apesar de sabermos que já no início do Banco do Brasil houveram inúmeras fraudes, inúmeros problemas, mas criação do Banco do Brasil, enfim, investimento em teatro. Só que esses investimentos, eles ficaram centralizados no Rio de Janeiro. No máximo, aconteceram em outros 2 estados de apoio ao Rio de Janeiro, que era São Paulo e Minas Gerais. Então, todo o desenvolvimento ficou muito centralizado em São Paulo, Rio e Minas. O restante do Brasil era meio que relegado ao abandono. Então, quando o Brasil se tornou um país independente, quando o Brasil se emancipou, tá? Dom Pedro só contou com o apoio do Rio de Janeiro, onde ele estava, dos paulistas e dos mineiros. Então, somente 3 estados apoiaram o processo de emancipação política do Brasil, tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, lembrando, né, dos fatos que aconteceram para o processo de emancipação política, além da vinda da família real para o Brasil, obviamente, né? Nós vamos ter, então, a Revolução Pernambucana. Então, a galera do Nordeste está se sentindo abandonada. A Revolução Pernambucana de 1817, ela está se sentindo abandonada, né? Tem que lembrar que o Nordeste brasileiro é um grande produtor açucareiro, em que em Minas nós vamos ter a descoberta ali do ouro. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Lá de Portugal, a mineração, eles cobram altas taxas de impostos. Então, quem vive do minério também está indignado, também está descontente, porque Portugal efetiva o que a gente chama de pacto colonial, ou seja, exige o pagamento de inúmeros impostos, cada vez mais altos. Lembrem-se que eles vão aplicar a derrama, eles vão tentar conseguir esses impostos de maneira violenta. Então, o pessoal do Nordeste, principalmente com a centralização da capital no Rio de Janeiro, eles se sentem abandonados. Tá? A economia açucareira já não é mais o auge de tudo, porque já está sofrendo concorrência. Então, esse sentimento de abandono fez com que Pernambuco liderasse uma revolução que quisesse se tornar um país republicano, que quisesse se emancipar do restante dos outros estados brasileiros, né? E aí, obviamente, que o exército na época, o exército de Dom Pedro,
não deixa, no caso aqui ainda Dom João VI, em 1817, não deixa isso acontecer, certo? Então, Dom João ainda não tinha ido para Portugal em 1817. Muito bem, um pouquinho antes, em 1815, Dom João já eleva o Brasil a uma categoria de Reino Unido, não é só uma simples colônia. A gente tem que entender que a vinda da família real para o Brasil, além de trazer mudanças significativas para o país, como as que eu falei, criação de Banco do Brasil, bibliotecas, pavimentação, né, a ideia de modernidade, ela vai trazer uma outra característica. A coroa portuguesa não está mais na metrópole, ela está na sua colônia. Então, uma das primeiras ações de Dom João é a abertura dos portos das nações amigas. Ou seja, a Inglaterra escolta a família real, em contrapartida ela tem um benefício que é o comércio, que é o que ela quer, o objetivo dela. Então, a abertura dos portos beneficia o país inglês, que é um país rumo à industrialização, né? Que tem esse intuito. Muito bem. Com a vinda da família real para cá, Portugal é deixado ao abandono. Eles raspam tudo e trazem todo o dinheiro. Ou seja, Portugal fica na miserabilidade. Eles levam todo o dinheiro dos cofres públicos. Por conta dessa situação, os portugueses começam a exigir o retorno de Dom João VI, da Carlota Joaquina e de toda a sua família para Portugal, falando que, se eles não retornassem, perderiam a coroa. Afinal de contas, ele é rei de Portugal e o Brasil é uma colônia de Portugal. A ideia é recolonizar o Brasil. O que Dom João faz? Dom João e a Carlota Joaquina, que já era doida para voltar para Portugal, eles voltam a Portugal, certo? Mas deixam aqui o filho, que é Dom Pedro I, certo? Com inúmeros problemas no Brasil, mas deixam seu filho aqui e voltam para Portugal. Lá na Revolução do Porto, a Revolução do Porto, feita em Portugal, exige que a família real volte para o país, para recolonizar o país, queria também que Dom Pedro voltasse para lá. Sabia que a presença de Dom Pedro aqui não era nada positivo para a ideia de recolonizar o país, de tornar o país novamente somente uma colônia de Portugal, né? E aí, lá em 1822, nós já vamos ter, em fevereiro, o dia do fico, ou seja, diga para todo mundo que, se for para o bem e a salvação da humanidade, diga que eu fico. Ou seja, ele vai falar e vai fazer um enfrentamento aos portugueses e vai ficar no nosso país. Não vai voltar para Portugal. Muito bem. Ele consegue alguns apoios importantes, apoio da elite brasileira, apoio do pessoal da maçonaria e apoio dos paulistas, e vai articular, tá, o processo de emancipação política. Quero lembrá-los que ele vai ter duas figuras muito importantes ao seu lado, que é a Leopoldina, certo? Sua esposa, extremamente inteligente, que é a chamada princesa do Brasil, extremamente com uma popularidade muito grande. E, além dela, ele tem o Bonifácio, José Bonifácio, que também tem popularidade, que também é um cara extremamente inteligente, muito articulado politicamente. Os dois, a Leopoldina, certo? E o José Bonifácio, eles são os grandes articuladores do processo de emancipação política brasileira. Tá? Dom Pedro, ele é o príncipe, certo? Ele vai assinar, então ficou lá conhecido como a grande liderança do processo de independência do Brasil. Mas os dois grandes articuladores de todo este processo, que vão escrever os documentos, que vão conseguir apoio, que são articulados nas conversas, nos diálogos, para buscar todos esses apoios, é a Leopoldina, que é a grande articuladora de tudo. Foi com a Leopoldina que o Dom Pedro aprendeu, por exemplo, a tocar piano. Ela falava 4 línguas, ela era extremamente inteligente. Então, com ela, ele conseguiu aprender algumas
algumas situações muito importantes na articulação política, apesar de ter a Domitila de Castro, certo? Que era sua amante, com ela ele teve 5 filhos, né? E ela foi a grande culpabilizada da morte da Leopoldina. Leopoldina morreu logo após dar à luz ao 9º filho do casal, né? Mas ela estava com depressão profunda, já afastada de tudo, por conta da relação que o Dom Pedro tinha com a Domitila de Castro, que ele deu até um título de nobreza para ela, Marquesa de Santos. Com a morte da Leopoldina, a Marquesa de Santos, que é a Domitila, né, achou que seria a nova princesa do Brasil. Ela achou que Dom Pedro casaria-se com ela, né? E, na verdade, depois da morte da Leopoldina, ele foi aconselhado a encontrar uma princesa de um outro reino, a casar-se com uma princesa e não casar-se com a Domitila. Afinal de contas, ela era grande, ela não tinha nenhuma popularidade, a galera não curtia ela, pela influência que ela exercia sobre Dom Pedro e principalmente por ela ser culpabilizada pela morte da Leopoldina. Então, ele não vai se casar com a Domitila de Castro, ele afasta ela, os dois acabam brigando, ela vai para São Paulo e ela casa com um grande articulador político paulista. Ele é governador do estado de São Paulo, ela casa-se com esse, ainda continua se envolvendo na política, ela é muito articulada politicamente, mas ela vai se casar com um governador de São Paulo, tá? Depois que Dom Pedro resolve não casar-se com ela. Ele casa com uma outra princesa, super jovem, ela tem 17 anos. Eu quero acesso. Quem é que tá aqui? É o teu irmão? Ai, oi, prof, desculpa. Não tem problema. Eu pensei, o mano que tá aí. Olha só, então, como eu estava falando para vocês, ele acaba casando com uma princesa super jovem, tá? E dizem que, inclusive, ele se apaixonou por ela, disse que ela era muito bonita, né? Uma menina bem jovem, e ele acabou se apaixonando por ela. Então, em 1822, ali em dezembro de 1822, Dom Pedro I, ele é coroado como imperador do Brasil. O Brasil se torna independente, mas quem governa o país é o representante português e ele é um imperador, é uma monarquia, certo? Com o imperador português. Quando ele assume como imperador, ele tem uma alta popularidade. Afinal de contas, ele assinou o documento, decretou, na verdade o documento foi escrito pela Leopoldina, mas tudo bem, mas ele é o articulador do processo de emancipação política no Brasil. Então, acreditava-se a ele uma popularidade considerável, tá? Por ele, então, ser o grande articulador da emancipação política no nosso país. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a crise estava no Brasil, estava estabelecida, tá? Os problemas sociais eram gigantescos. Né? A economia brasileira, ela não tinha nenhum produto que gerasse lucro, tá? Como teve anteriormente a cana-de-açúcar ou o minério. Aqui, o minério já está se escasseando. E o açúcar já está sofrendo concorrência com o açúcar das Antilhas, com o açúcar das Índias, tá? Então, a busca de pedras preciosas diminuía cada vez mais, certo? Nós temos uma decadência ali do charque também. Por quê? Porque a Argentina também está produzindo carne Bom seca. dia, prof. Bom dia, Gabriel! Então, nós temos, olha só, olha como está a economia brasileira após a emancipação política brasileira, ou seja, após a coroação de Dom Pedro, tá? Como imperador do Brasil. Nordeste brasileiro. Açúcar. Como é que está? Concorrência com as Antilhas, concorrência com o açúcar das Índias. Minério.
não está mais se encontrando metais preciosos como se encontrava no início da descoberta do ouro. Sul do Brasil, charque, né, que gerou toda aquela questão do movimento tropeiro, de formação de cidades, já está sofrendo concorrência com charque argentino, com a carne seca argentina. Ou seja, logo, a população esperava uma ação do governo. Logo, a população esperava uma ação política, uma ação que tivesse uma proposta econômica, né, de mudança para todos esses anseios. Não se tinha aí uma economia forte nesse momento, tá? E aí as pessoas esperavam tudo isso. Lembrando que quem apoiou a independência do Brasil foi Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. O restante dos estados, que eram chamados de províncias, estão descontentes. Então, gente, ele assume o poder e não é tudo lindo e maravilhoso. Ele assume o poder, tá? E nós temos problemas políticos, econômicos, sociais, e somente 3 estados, 3 províncias, que são 3 estados, apoiando esse processo de emancipação política, tá? Em virtude das demais províncias brasileiras, que estão extremamente descontentes. Aliado a tudo isso, não havia o reconhecimento do processo de independência por parte de Portugal. Portugal não reconhecia que o Brasil era um país independente. E quando você se emancipa politicamente, quando você é uma colônia e se torna independente, é necessário que o país do qual você pertencia, ou seja, sua metrópole, reconheça a sua emancipação política. E Portugal não o fazia. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, eles tinham a doutrina Monroe. O que era a doutrina Monroe? América para os americanos. América sem intervenção, né, dos europeus. É claro, né, com a intervenção dos Estados Unidos, óbvio, né? Mas os Estados Unidos, então, eles tinham essa doutrina, a doutrina Monroe. Qual era o discurso? América para os americanos, correto? E aí, menos interferência da Europa no nosso país. Então, os Estados Unidos foram o primeiro país, né, eles se tornaram o primeiro país a reconhecer, em 1824, a independência do Brasil. Entendam que a emancipação ela acontece em 1822, a coroação de Dom Pedro como imperador do Brasil é dezembro de 1822, e o primeiro país a reconhecer a emancipação política brasileira foram os Estados Unidos. Portugal não reconhece. Ele reconhece em 1825. Após o quê? Após um pagamento. Ou seja, o Brasil tinha que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Certo? A libra esterlina ela é extremamente valorizada, é uma moeda extremamente valorizada. Certo? Uma das moedas mais valorizadas atualmente. Até vou colocar aqui para a gente ver o valor da libra esterlina atualmente, ó. A libra esterlina hoje é R$7 e uma libra R$7,08, certo? Então, eram 2 milhões de libras esterlina, ou seja, mais de 14 milhões de reais. Como que o Brasil, que estava se emancipando politicamente, não tinha dinheiro? Certo? Com inúmeros problemas sociais, não tem uma economia forte, é um país que vive da agricultura, é um país agrário, é um país pobre, é um país escravocrata. De onde vai tirar 2 milhões de libras esterlinas, 14 milhões hoje de reais? Então, Portugal falou que reconheceria a independência do Brasil se o Brasil pagasse esses 2 milhões de libras esterlinas. É aí que começa a dívida externa brasileira. É no processo de emancipação política do Brasil, tá? O Brasil, então, não tinha esse dinheiro. E a Inglaterra, olha só, como os ingleses são bonzinhos, só que não. Os ingleses, então,
se ofereceram para emprestar esse dinheiro para o Brasil. Por quê? Porque Portugal devia horrores para a Inglaterra. Lembrem que Portugal fazia comércio com os ingleses. E esse comércio não era altamente lucrativo para os portugueses, era altamente lucrativo para os ingleses. Os ingleses vendiam produtos têxteis e a Inglaterra e Portugal vendia vinho. Era meio que desleal. Então Portugal devia para a Inglaterra. E aí os ingleses emprestaram dinheiro para o Brasil pagar Portugal, certo? Na verdade, o dinheiro voltou para eles, porque Portugal devia para os ingleses. Então, ele empresta o dinheiro, agora o Brasil fica devendo para os ingleses e Portugal não recebe nada, porque Portugal devia para a Inglaterra, certo? Então, o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas com empréstimo da Inglaterra, né? Dívida externa brasileira, inicia aí, e aí, então, em 1825, Portugal reconhece a emancipação política brasileira. Lá na apostila de vocês, vai falar da participação das mulheres no processo de independência do Brasil. Então, uma das mulheres que eu considero mais importante, a apostila não traz o nome dela, é a Leopoldina, dentro do processo de independência. Ela era austríaca, né, falando mais de 4 línguas, com uma articulação política gigantesca, a chamada Princesa do Brasil, com uma grande popularidade, tá? E ela é a grande articuladora da independência brasileira. E nós vamos ter outras mulheres que estão descritas aqui na apostila, na página 5, certo? Uma abadesa, que é a Joana Angélica de Jesus, a Maria Quitéria e a Maria Filipa, né? Essa primeira, que é a Joana Angélica de Jesus, que é uma abadesa, ela é uma mulher extremamente inteligente, filha de uma família poderosa, e era sempre, naquela época, era muito importante que um dos filhos ou filhas tivesse uma ligação com a igreja, né? Então, ou padre, ou freira, no caso dela, estudou no convento, acabou se tornando uma religiosa. Abadesa é porque ela comandava o convento, né? Então, esse convento era liderado por ela já por 2 anos. Ela era muito benquista dentro do convento, com inúmeros projetos sociais, e quando começa a acontecer a luta pela independência, há um movimento muito forte contra o processo de emancipação política, né? Essas mulheres, elas eram a favor do processo de independência, mas houveram inúmeros conflitos. E se a gente perceber, por exemplo, a Angélica de Jesus, ela é da Bahia. Então, na Bahia, teve um movimento muito forte contra a emancipação política. Eles são do Nordeste, eles não são um estado de apoio à independência brasileira. E elas são lideranças que estão lutando pela independência. E aí, como começa a acontecer conflitos, uma das ordens era chegar em todas as casas, inclusive nos conventos. E ela vai defender o convento, ela vai proibir que o exército baiano, que é contra a independência brasileira, entre no convento, e ela acaba sendo morta na porta do convento, tentando fazer com que o exército não entre para proteger quem está dentro do convento. Ela é assassinada na frente do convento. A Maria Quitéria, certo, ela tem uma história muito legal, porque ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, muito independente. Também ela é da região da Bahia. E aí é o seguinte, ela não era bem vista, porque como ela era muito independente, o pai dela casa-se novamente, e a madrasta é muito tradicional, né? Não aceita que a Maria Quitéria seja uma mulher independente, que tenha seus próprios ideais. Então ela sofre muito por isso, primeiro, por seu pensamento, por querer lutar pelo que acreditava, por não seguir as regras, principalmente as regras aí tradicionais. E o sonho dela era lutar no exército. Só que o exército era só para homens. Mulheres não participavam do exército. Ela contou com a ajuda da irmã dela e do cunhado dela, que o cunhado dela era o Medeiros, que emprestou a roupa do exército para ela, tá? E ela entrou no exército como se fosse um homem.
né? Ela ficou 2 semanas no exército, ela manuseava armas como ninguém, ela era tipo assim, vamos dizer assim, o destaque do exército. Ela ficou 2 semanas sem eles saberem que ela era mulher. Quando o pai dela descobriu que ela estava vestida de homem dentro do exército, ele mesmo foi até o exército para desmascarar ela, para dizer que ela não era um homem, ela era uma mulher e o que ela estava fazendo era absurdo. Muito bem. Só que o que acontece? Como ela era um dos destaques no exército e eles precisavam de pessoas para lutar em favor da independência, o comandante do batalhão ali não expulsou ela, deixou com que ela ficasse. E aí ela comandou um batalhão de mulheres. Aí outras mulheres, percebendo que ela participou do exército, que também tinham almejavam isso, participaram do exército junto com ela. Então, ela liderou um batalhão de mulheres, certo? E, inclusive, tá, gente? Dom Pedro deu a ela um título. Dom Pedro deu a ela um título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, certo? E quando acabou a luta aí pela independência do Brasil, a Maria Quitéria, ela meio que se afasta, ela não continua participando do exército. E o Dom Pedro escreve uma carta para o pai dela, porque o pai dela deserdou ela, enfim. E o Dom Pedro escreve uma carta pedindo para que o pai, ele pessoalmente escreveu a carta, para que o pai dela perdoasse ela, porque ela lutou, ela foi uma heroína, ela lutou pela independência do Brasil, ela foi extremamente corajosa, escreveu uma carta gigante pedindo para o pai perdoar ela, não adiantou de nada, o pai não perdoou, ela volta, ela vai para o interior, ela se casa, enfim, depois não participa mais de nada ligado ao exército, ela volta para a Bahia para tentar lutar pela herança, porque ela foi deserdada, né? Mas ela não consegue, ela desiste, é muito moroso tudo isso, ela acaba desistindo, né? E acabou não tendo nem o perdão do pai e foi deserdada por lutar a favor da independência do Brasil, né? E aí a Maria Filipa ela também organizou um grupo de mulheres, ela é uma mulher negra, também organizou um grupo de mulheres ali em favor da independência do Brasil. O que elas fizeram foi bem interessante. Tinha inúmeros embarcações portuguesas atracadas ali em Salvador contra a emancipação política, obviamente. Elas à noite, e a Maria Filipa era uma mulher muito, dizem as histórias que era uma mulher extremamente bonita, uma capoeirista, né, e muito sensual e tal. Ela vai até as embarcações e ela, né, dança e tal, e quem é a liderança das embarcações olha para ela, meio que, né, acha que vai passar a noite com ela, ela consegue tirar as lideranças ali das embarcações, as outras mulheres vão atear fogo nos barcos, tá? E aí, esses homens que ela consegue trazer com ela, já tinha outras mulheres esperando, eles apanham uma surra delas, e elas conseguem colocar fogo em duas, três embarcações portuguesas que estavam atracadas para lutar contra a independência do Brasil. Isso mostra que o país está pegando fogo. Isso mostra que existem movimentos a favor, movimentos contrários ao processo de emancipação política brasileira. Muito bem, aconteceu com todas essas lutas, inúmeros problemas sociais e políticos. Dom Pedro, então, é necessário que ele faça uma constituição, a lei máxima do nosso país. Então, a primeira Constituição brasileira, ela é de 1824, então não é de 1822. Muita gente erra essa questão em prova, tá? A primeira Constituição brasileira é de 1824, posterior ao reconhecimento dos Estados Unidos à independência brasileira. Então, em 1824, Dom Pedro começa a se articular, tá, para escrever uma Constituição. O que acontece? Ele chama representantes das províncias brasileiras para fazer uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia onde se discutiria as questões
para a Constituição brasileira. Muito bem. Quando eles convocam essa Assembleia Constituinte, ele começa a perceber que essas lideranças que estão discutindo a Constituição de 1824 são lideranças que querem elaborar uma Constituição liberal. O que quer dizer uma Constituição liberal? Vai ter poder legislativo, vai ter poder executivo, mas o poder legislativo vai ser superior ao poder executivo, ou seja, autonomia para as províncias brasileiras. Tá? Eles vão fiscalizar o trabalho do imperador, e o imperador não curte nada essa ideia que todo o trabalho dele vai ser fiscalizado por alguém. Certo? Ele é a favor de uma monarquia absolutista. Ele comanda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu decido as coisas. Mas, durante as discussões da Assembleia Constituinte, ele percebe que isso não vai acontecer. Então, na verdade, para a gente entender, não estava falando na apostila, mas só para a gente poder entender. Haviam 3 partidos, vamos dizer assim. 3 grupos. Esses partidos não é a ideia de partido político que a gente tem hoje. 3 grupos. O primeiro partido, chamado Grupo e Partido Conservador. Eram representantes portugueses, lusitanos, são portugueses aqui no Brasil, e brasileiros. Certo? Então, portugueses aqui no país e brasileiros, o que eles queriam, o que eles discutiam? Uma monarquia absolutista. O poder está na mão de Dom Pedro. Havia outro grupo chamado Partido Brasileiro ou Partido Liberal. Era um grupo extremamente forte, tá? O que eles queriam? A autonomia das províncias, certo? Fiscalização, uma monarquia, né? Mas com fiscalização. E havia, só que esse grupo liberal, até dentro desse grupo liberal, tinha pessoas que almejavam uma república e não mais uma monarquia. Muito perigoso para Dom Pedro. E havia uma terceira opção, liderada lá pelo José Bonifácio. José Bonifácio, articulador da independência, até muito amigo de Dom Pedro. Na verdade, amigo não, eu não diria amigo, eu diria conselheiro de Dom Pedro, né? Extremamente conselheiro, era um grande conselheiro de Dom Pedro. Então, o Bonifácio, ele queria uma monarquia constitucional. Uma monarquia, está lá Dom Pedro, mas com uma Constituição, que o Dom Pedro respeitasse essa Constituição, que ele não podia fazer o que ele bem entendia. Era essa a ideia de José Bonifácio, certo? Então, esses 3 grupos estavam articulados, né? Só que Dom Pedro, tá? Como os liberais eram fortes, Dom Pedro não quis que esses liberais e que essa legislação fosse composta dessa maneira. Então, ele resolveu o problema da seguinte forma: ele dissolveu a Assembleia Constituinte, ele fechou a Assembleia Constituinte. Então, ali do dia 11 a 12 de novembro de 1823, era um nervosismo muito grande, certo? Havia uma falta de informação muito grande ao que estava acontecendo. Foi chamada da Noite da Agonia, certo? Inclusive, vários deputados foram exilados. E o José Bonifácio, que era o conselheiro dele, também foi exilado. Então, ele não quis saber se José Bonifácio ajudou ele. Ele não quis saber se José Bonifácio foi um grande articulador junto com ele da independência do Brasil. Agora, ele já está querendo coisas que eu não quero, e aí o Bonifácio acabou sendo exilado, certo? Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte. Deu. Acabou a Assembleia Constituinte. Ele vai chamar um grupo da confiança dele para escrever uma Constituição da forma que ele quiser. Certo? Então, quem vai escrever a Constituição? O grupo de confiança dele. Não vai ser mais representantes de todos os estados brasileiros e províncias. Então, deu para Dom Pedro. Dom Pedro já não é mais visto como o queridinho, quem articulou a independência. Dom Pedro começa a ser visto como um imperador absolutista. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu comando aqui, eu sou imperador. A popularidade de Dom Pedro,
começa a cair, certo? Gente, falta 1 minuto antes que fique aqui eu falando para os